Hoje é dia da direita brasileira chilicar, espernear, se descabelar e se desesperar com o Lula, porque saiu o ranking das 20 maiores economias no mundo e o Brasil cresceu, saiu da 10ª para a 9ª posição. E no início do governo Lula, no ano passado, vários comentaristas de direita, Paulo Guedes inclusive, falaram que o Brasil iria virar uma Venezuela. Mas o Brasil não virou Venezuela, quem tá virando Venezuela é a Argentina, comandada por Javier Milei, que é praticamente um bolsonarista, e o Brasil tem ótimos indicadores econômicos para o futuro. E muitos quiseram taxar Lula de ultrapassado e coisas do tipo, mas essas críticas pararam. O que você achou desse resultado do Brasil? Mostra que nós estamos no caminho certo depois da destruição do governo Bolsonaro? E o que você tem a dizer para o Paulo Guedes? Coloca nos comentários, deixa o like se você curtiu essa notícia e se inscreva no canal. O desespero da direita hoje é silencioso. É claro, eles não vão falar, né? Deixa eu arrumar o meu cabelo aqui. Eles não vão falar, mas a gente sabe que eles estão se mordendo. Claro, porque muito foi falado, né? Que o governo Lula era um governo ultrapassado, com ideias velhas, que Lula não tinha controle do Congresso. Nós ouvimos isso ao longo de todo o ano de 2023. Mas com o passar do tempo, essa história toda foi passando, né? Igual a minha mão passando pelo meu cabelo. Mas vocês lembram disso? Eles falavam assim, o governo Lula está reciclando ideias antigas, né? Está reciclando Minha Casa Minha Vida, tentando imputar a Lula uma ideia de... Meu cabelo tá muito rebelde. Uma ideia de... Tive que fazer um corte para dar uma arrumada, né? Mas enfim, tentavam imputar em Lula propriamente uma ideia de velho, ultrapassado, para tentar desgastá-lo mesmo diante da população brasileira. Mas isso não aconteceu, não deu certo. Aos poucos, toda essa história de Lula velho, governo velho, ideias velhas, foi sendo deixada para trás à medida que Lula foi obtendo conquistas importantes do ponto de vista econômico. E agora os resultados começam a surgir de um modo mais quantitativo, porque o FMI divulgou uma lista com as 20 maiores economias do mundo. E o Brasil está no top 10 dessas economias. O Brasil ocupa hoje a 9ª posição. E eu sei que você vai falar, eu também não estou insatisfeito, e você, claro, está insatisfeito, porque no passado nós já estivemos em posições melhores, 8ª, 7ª, brigando pela 6ª economia do mundo. Mas depois de tudo que foi o governo Bolsonaro, o Brasil conseguiu ultrapassar o Canadá, e depois dos Estados Unidos é a 2ª maior economia da América e a principal economia da América Latina. Isso é muito importante para posicionar o Brasil como um centro de influência na América Latina, deixando o México para trás e principalmente na América do Sul. Isso é importante para reforçar posições estratégicas do ponto de vista internacional. E nós temos potencial para chegarmos na 8ª, 7ª economia do mundo, que hoje é a 8ª economia, a 8ª posição é ocupada pela Itália. E o Brasil tem um grande potencial para superar a Itália muito em breve, calando completamente aquele Lorpa que ocupou a cadeira de ministro da Economia durante o governo Bolsonaro. Paulo Guedes, aquele que nunca conseguiu virar professor de uma universidade, né? Falando de uma universidade pública, mas o objetivo dele era virar um professor da FGV ou da IBMEC do Rio de Janeiro. Mas ele nunca conseguiu uma cadeira, porque ele é um grande incompetente. E nós vimos toda a incompetência dele na época que ele era ministro do governo Bolsonaro. Nós tivemos problemas econômicos durante o governo Bolsonaro. Mas houve o período da pandemia. A gente sabe disso. Mas mesmo antes da pandemia, o governo estava indo mal economicamente. E aí me vem Paulo Guedes falar com previsões apocalípticas que o Brasil iria virar uma Venezuela, que o Brasil iria virar uma Argentina. Nós não estamos virando nem Venezuela e muito menos Argentina. Porque antes mesmo desse resultado, pessoal, da melhora na nossa posição econômica entre as principais economias globais, nós já estávamos com outros resultados positivos, como a queda do dólar, a melhora da posição do rating brasileiro nas agências de risco, outras posições como queda da taxa de juros. Então o Brasil ele já estava apresentando uma situação de melhora nos indicadores econômicos e agora no fim do primeiro ano do governo Lula nós temos essa posição consolidada como a 9ª economia do mundo, mostrando aí sinais de crescimento e de recuperação, ao contrário da Argentina,
que essa sim está virando uma Venezuela. A Argentina, no governo Javier Milei, tem no curto prazo uma situação de calamidade, de desespero. E eu sinceramente não sei se no médio e longo prazo há uma possibilidade de melhora. Porque quando você dá um choque muito grande, o objetivo de Milei é dar um choque econômico. A carga pode ser tão alta que ela pode eletrocutar a pessoa que está tomando o choque. E é o que está acontecendo com o Milei. O Milei, ele tirou subsídios dos alimentos, tirou incentivos e investimentos em infraestrutura, e a Argentina é um país muito dependente do Estado. Sem esses benefícios, a população começa a patinar, e de fato está patinando. Tanto que a Argentina está hoje no pior cenário econômico, que é a estagflação. E lá você tem uma alta taxa de desemprego, uma alta taxa de inflação e uma baixa taxa de crescimento. A economia está paralisada. O Javier Milei sabe que ele vai sofrer pressões populares. Então o que ele começou a fazer? Repressão aos manifestantes e às potenciais manifestações. Mas agora, pessoal, nós temos que começar a conversar sobre os impactos reais do Brasil ter saído da 10ª para a 9ª economia do mundo. O que esse resultado impacta na minha, na sua, nas nossas vidas? Sinceramente, pode não significar absolutamente nada esse crescimento econômico se o crescimento econômico veio com concentração de renda. O ano de 2022 foi o ano que nós tivemos a maior concentração de renda na história, aqui no Brasil. O Brasil foi o país que mais concentrou renda. 2023 houve uma melhora na distribuição de renda. Mas não vai adiantar em absolutamente nada nós termos a 10ª, a 11ª, a 9ª, a 8ª, a 2ª economia do mundo se nós mantivermos a concentração de renda nos patamares atuais. Vocês sabem que o grande desafio de Lula é melhorar a estrutura econômica brasileira para poder combater a desigualdade social sem precisar de instrumentos assistenciais, de políticas assistenciais, como no caso Bolsa Família. E há uma grande dificuldade para aprovação de projetos no Congresso que possam reduzir essa desigualdade social. Hoje, por exemplo, nós temos uma taxa Selic alta, que é a taxa de juros. Há indicadores que essa taxa Selic vai cair, e ela precisa cair, porque quanto mais alta for a taxa Selic, mais caro fica para a população pegar empréstimos, incentivar consumo e principalmente para a indústria tomar os empréstimos e investir na expansão da produção. Se a indústria não expandir, não temos geração de emprego. E vocês sabem muito bem que Lula acredita que para pavimentar o crescimento econômico e a geração de emprego no Brasil, nós vamos precisar da indústria fazendo esse trabalho de puxar o desenvolvimento econômico, claro, incentivado pelo Estado. O que nós temos para o futuro é uma projeção positiva, com queda de dólar, queda de inflação e aumento do consumo. O aumento do consumo das famílias, com a redução da taxa Selic, pode fazer com que a indústria invista mais, porque há uma demanda maior por produtos. E claro que isso tem um impacto positivo para o governo Lula e para o próprio Lula, porque quanto mais as pessoas consumirem, mais aumenta a sensação não somente de bem-estar, mas de melhora de vida com o atual governo. Esse é o plano de Lula, está dando certo até o momento, mas se não houver uma redução da desigualdade social, uma redução da concentração de renda, tudo isso não vai ter valido de nada e o próprio Lula pensa assim.